Olá, tudo bem com você? Nós vamos falar hoje sobre termo de consentimento do uso de dados. Seja bem-vindo, vamos falar sobre isso agora. Tenho a alegria de estar aqui hoje com o pastor Eduard Heindiger, que é o secretário da Divisão Sul-Americana da nossa igreja. E a gente se sente muito honrado, pastor, com a sua presença. Seja bem-vindo aqui na participação dessa entrevista que tem o objetivo de falar hoje sobre a questão do termo de consentimento. Então lá vai. Pastor, o que é o consentimento do uso de dados? Fala pra gente. Pastor Luiz, obrigado pelo convite e obrigado também por tratar este tema tão importante. Bom, tua primeira pergunta já entra direto no tema, não? O que é um termo de consentimento? Em verdade, irmãos, amigos, amigas, o termo de consentimento é um instrumento jurídico, não é um invento da igreja, é uma exigência da lei. É um instrumento jurídico que serve para que uma pessoa, neste caso um membro da igreja, possa autorizar a uma organização, neste caso a Igreja Adventista, a que esta organização use, trate, arquive os seus dados pessoais. Então, em essência, um termo de consentimento é uma autorização para que os dados pessoais sejam usados. Muito bom. Pastor, quando a gente para poder pensar nessa exigência legal, a gente mergulha na ideia de que a igreja precisa atender isso. Pastor, por que a igreja precisa realmente atender isso? Por que isso não pode ser ignorado? E se a igreja não faz, quais seriam os prejuízos para a própria igreja em não atender esse tipo de exigência? Bom, eu acho que há pelo menos dois motivos pelos quais a igreja deve seguir esse caminho, não? Da coleta dos consentimentos. A primeira é porque é uma exigência da lei, não? A Lei Geral de Proteção de Dados já entrou em vigor, ainda há muitos detalhes que faltam definir, não? Está em um processo de adaptação, de estabelecimento básico, porém, já é uma lei oficial aqui no Brasil. Então, o primeiro motivo é porque nós, como igreja, sempre respeitamos as leis dos países, claro, sempre que as leis estejam conforme os nossos princípios bíblicos, não? Neste caso, a lei está dentro do que nós acreditamos que deveria ser feito, pelo qual nós, como igreja, temos que entrar nesse caminho por um respeito que temos dessa lei e das outras que nós, como igreja, seguimos, não? E o segundo motivo é porque nós precisamos dos dados, não? Os dados que a igreja guarda dos membros, eles não são simplesmente para que fiquem arquivados, não. A igreja não tem o plano de arquivar dados, esse não é o nosso alvo. Nós precisamos dos dados para atender melhor aos irmãos, para oferecer uma melhor atenção pastoral, para cumprir mais efetivamente a nossa missão. Então, a igreja participa desta coleta de dados ou de consentimento de dados porque nós queremos respeitar a lei e porque nós precisamos dos dados dos nossos membros para poder atendê-los bem e para cumprir a missão bem. Obrigado, pastor. E agora, de maneira um pouco mais pontual, como é que os secretários, as secretárias das igrejas podem atuar nessa questão? De maneira bem prática, como é que eles podem ajudar para que tudo isso se realize? Bom, algumas poucas coisas, não? Primeiro, eu animo sempre aos secretários, às secretárias das igrejas, a ser muito cuidadoso com os dados, não? Os dados, eles são os dados pessoais dos membros, é uma coisa que nós temos que cuidar muito. São informações que não podemos ficar compartilhando por compartilhar. Nós temos que ser muito zelosos com o cuidado dos dados dos nossos membros, não? A segunda coisa, já mais conectada com esta campanha de coleta de consentimentos, é que eu vejo por aí que há muita necessidade de que o secretário compartilhe muita informação sobre esse tema, não? Há irmãos que ficam assustados, será que eu tenho que assinar? Será que isto é bom para mim? Depois vão me perseguir com essa informação? E tem muitas perguntas às vezes na cabeça, não? E eu acho que muitas dessas perguntas nascem porque falta informação. Então, o secretário, a secretária tem que
compartilhar informação. Nós temos muita informação no site da DCA, da União do Campo, referente a esta campanha, como se usam os dados, para que serve o consentimento. Então, a segunda coisa que eu gostaria de apelar assim aos secretários, às secretárias, é a que eles possam compartilhar informação relevante sobre este tema, ¿no? Sobre este tema. E a terceira coisa, finalmente, é que esta campanha ela é mais efetiva quando você encara o desafio pessoa por pessoa. Eu gostaria de convidar você para fazer um trabalho bem personalizado, assim, casa por casa, membro por membro, pessoa por pessoa, e aí é quando nós finalmente vamos conseguir aí completar esta campanha de coleta de consentimentos na nossa divisão, não é? Então, cuide dos dados, ofereça informação relevante e faça a campanha de uma maneira muito personalizada. Pastor, a nossa profunda gratidão aqui por sua participação. Que Deus continue abençoando o seu ministério e obrigado por nos trazer orientações tão importantes, tão relevantes sobre este tema que realmente nós já nos sentimos todos envolvidos, né? Então que Deus possa lhe abençoar e peço agora que o Senhor também deixe aí a sua mensagem final e a sua despedida a todos os nossos amigos que agora nos assistem também. Pastor Luiz, muito obrigado pelo convite. Sempre é bom poder estar em contato com você, especialmente com nossos secretárias da igreja. E eu, para terminar aqui, queria, em primeiro lugar, desafiar a você, querido secretário, querida secretária, a continuar fazendo o trabalho na secretaria, no ministério da secretaria, com amor, com dedicação, com paixão, e focado sempre na área administrativa, na área técnica, na área missionária. E, finalmente, eu quero também agradecer você. Seu trabalho é muito valioso. Nós temos uma secretaria muito bem organizada na América do Sul e isso se deve especialmente ao teu trabalho, à tua dedicação, o tempo que você dedica para que as coisas aconteçam aí na igreja local. Assim que, desde aqui, muito obrigado. Obrigado, pastor Edward. Que Deus lhe abençoe. E até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenhamos a cada dia uma secretaria excelente.